Márcia sempre teve uma saúde estável. Aos 51 anos, já esperava pelas mudanças que viriam com a menopausa. As amigas comentavam: calores insuportáveis, noites mal dormidas, ciclos bagunçados, mudanças de humor. E quando ela começou a sentir alguns desses sinais, achou que era isso mesmo. As ondas de calor chegaram de repente, como um incêndio que começava no peito e subia até o rosto. O suor vinha mesmo nos dias frios. À noite acordava encharcada, com o pijama grudado no corpo. É o climatério, pensava. Faz parte. Logo em seguida, vieram as alterações no intestino. Márcia sempre foi regulada, mas passou a alternar entre episódios de constipação e diarreia. No começo achou que era alimentação, depois estresse. Afinal, estava passando por um momento complicado no trabalho, com pressão de todos os lados. Mas o desconforto abdominal persistia. Uma sensação estranha de inchaço, como se sempre tivesse comido demais, mesmo em dias em que mal conseguia almoçar. O pior foi a fadiga. Acordava cansada. Às vezes subia uma escada e já sentia o coração acelerar. Começou a deixar de sair com as amigas, recusava convites da filha para caminhar, não tinha mais ânimo, mas ainda assim achava que era normal. Estou com 51, os hormônios estão bagunçados, é a menopausa, né? Até que um dia viu sangue no papel higiênico. Foi um choque, mas ela tentou se acalmar. Pensou, deve ser hemorroida. Ignorou. Passou a usar pomada por conta própria. Bebia mais água, mas o sangramento se repetiu. Primeiro esporádico, depois com mais frequência, e em algumas vezes junto das fezes. Márcia comentou com o marido que insistiu para que ela procurasse um médico, mas ela relutava. Não é nada, é só fase hormonal, eu sei o que é menopausa. Mas no fundo, havia uma pulga atrás da orelha, algo não parecia certo. Quando finalmente foi ao clínico, relatou todos os sintomas. O médico experiente pediu alguns exames, entre eles um toque retal e uma colonoscopia. Márcia ficou constrangida, achou exagerado, mas aceitou. E foi no exame que veio o primeiro sinal real de que não era menopausa. Não era hemorroida. Era algo muito mais sério. Na colonoscopia, encontraram uma lesão suspeita no cólon descendente com áreas de sangramento e tecido endurecido. A biópsia confirmou o diagnóstico: adenocarcinoma coloretal. Márcia saiu do consultório com as pernas bambas. A médica tinha sido clara, mas cuidadosa. É um tumor maligno, mas ainda temos tempo. Vamos correr. Mas o tempo... Márcia ficou repetindo essa palavra na cabeça. Tempo. Quanto tempo ela tinha ignorado os sinais? Em casa tentou explicar tudo para o marido, mas mal conseguia juntar as frases. Sentou no sofá e chorou. Não era só medo do câncer, era culpa. Por ter demorado, por ter acreditado que era só menopausa, por ter minimizado tudo, as dores, o sangue, o cansaço, o inchaço. Ela lembrou das madrugadas em que acordava suada, sentindo o corpo quente e o estômago revirado. Das vezes em que sentia o intestino estranho, como se tivesse algo travando por dentro. Tudo isso estava lá. Tudo fazia sentido agora. Mas ela não quis ver, porque parecia mais fácil acreditar que era uma fase, uma mudança hormonal, um cansaço passageiro. O médico foi direto sobre o tratamento. Seria necessária uma cirurgia para a retirada da parte afetada do intestino. Depois, quimioterapia. Não era um câncer em estágio inicial, mas também não era terminal. Ela teria que ser rápida, forte e presente. No pré-operatório, os exames mostraram que o tumor já pressionava estruturas vizinhas, ainda sem metástase confirmada, mas com risco. Márcia sentiu que o chão sumia a cada nova informação, mas ao mesmo tempo, uma parte dela acordava. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que precisava lutar, que precisava escutar, que não podia mais calar o corpo. Porque ele gritou em forma de calor, de sangue, de fadiga, de intestino desregulado. E ela, como muitas mulheres, tinha aprendido a aguentar, a suportar calada.
No hospital, antes da cirurgia, escreveu uma frase no seu caderno. Não era a menopausa, era o meu corpo pedindo socorro. E prometeu que se saísse dali com vida, nunca mais deixaria de ouvir o que seu corpo tentava dizer. A cirurgia foi marcada para uma sexta-feira. Márcia chegou ao hospital antes do amanhecer, segurando firme a mão do marido. Estava com medo, claro, mas agora havia algo diferente em seu olhar, uma firmeza silenciosa. Era como se, finalmente, ela tivesse entendido que aquela dor, que ela carregou em silêncio por tanto tempo, não era um castigo, era um aviso. A cirurgia durou mais de 5 horas. A equipe retirou um precho de cerca de 20 centímetros do cólon, junto com os linfonodos próximos. Foi uma cirurgia delicada, mas bem-sucedida. Quando Márcia acordou na sala de recuperação, sentiu como se tivesse atravessado um furacão. O corpo doía, o abdômen parecia preso, mas ela estava viva. E mais do que isso, estava acordada, despertando de anos de silêncio. Os primeiros dias no hospital foram difíceis. A adaptação à alimentação líquida, os pontos, o incômodo na movimentação. Mas aos poucos o corpo foi mostrando que queria se recuperar. E ela o escutava. Pela primeira vez, verdadeiramente escutava. Em casa, a recuperação continuou. Lenta, emocionalmente pesada, mas cheia de significado. Márcia passou horas refletindo sobre tudo o que tinha ignorado, as desculpas que deu para si mesma, os sinais que não quis investigar, o quanto tinha sido ensinada a normalizar o sofrimento. Ela lembrava das amigas que também se queixavam de coisas da idade, calor, dor abdominal, intestino preso. Quantas delas estariam passando pelo mesmo que ela, mas sem saber? Foi assim que surgiu o impulso de compartilhar. Primeiro, escreveu um texto no grupo da família. Depois, fez uma postagem pública em suas redes. Contou tudo, com sinceridade brutal. Disse que achou que era menopausa, que deixou para depois e que quase pagou com a vida. O post viralizou. Centenas de mulheres comentaram, algumas contaram histórias parecidas, outras prometeram ir ao médico. Teve até quem descobriu lesões precoces depois de ler seu relato. Márcia percebeu que, embora não tivesse escolhido viver aquilo, podia transformar a sua dor em propósito. A cada comentário, sentia que não estava sozinha. A cada mensagem de agradecimento, sabia que estava fazendo a coisa certa. Transformar o silêncio em alerta. Transformar a vergonha em coragem. Transformar o sintoma em prevenção. Ela passou a dizer em toda roda de conversa, em todo post, em toda consulta de acompanhamento: nem tudo é menopausa, nem tudo é normal. Se o seu corpo mudou, escute. Ele pode estar tentando te salvar. 6 meses se passaram desde a cirurgia. Márcia ainda seguia em tratamento, com sessões de quimioterapia e consultas regulares. O cabelo começava a rarear, a pele estava mais sensível, o corpo sentia o cansaço acumulado. Mas ela carregava um brilho nos olhos que não existia antes. Era o brilho de quem entendeu, na marra, que viver é escutar. Escutar o corpo, escutar os sinais, escutar o próprio instinto. Ela se lembrava de cada momento em que ignorou o que sentia, de cada noite mal dormida, cada suor frio, cada desconforto intestinal que foi colocado na conta da idade. E agora, toda vez que via uma amiga reclamar de algo parecido, não se calava. Você já investigou isso? Pode ser mais do que parece. Eu também achava que era menopausa. Márcia virou um tipo de alerta humano. Não por trauma, mas por consciência. Ela sabia que poderia ter sido tarde demais. E se pudesse impedir que outras passassem pelo mesmo, faria. Um dia, durante uma live que fez com uma médica para o Instagram, recebeu uma mensagem que a fez chorar. Vi seu vídeo, fiz os exames. Também era câncer. Peguei no começo. Você me salvou. A frase ecoou como uma espécie de cura, não do corpo, mas da alma. Porque não bastava ter vencido o tumor.
Ela precisava transformar a história, dar a ela um novo sentido. Hoje, Márcia ainda enfrenta desafios, mas não vive mais no automático. Não acha que todo sintoma é da idade. Não confia em autodiagnóstico e não espera. Nunca mais espera. Porque agora ela sabe. Às vezes, não é menopausa, não é estresse, não é fase. É o corpo gritando. E quando ele grita, você precisa ouvir. E se essa história te tocou, se você também já ignorou sintomas achando que era coisa da idade, não deixe para depois. Converse com seu médico. Escute seu corpo. E, acima de tudo, compartilhe esse vídeo com alguém que precise ouvir isso. Você pode estar salvando uma vida. E se quiser acompanhar mais histórias reais como essa, com sintomas que pareciam simples, mas escondiam algo grave, se inscreve no canal O Corpo Grita. Ativa o sininho e vem com a gente. Porque no próximo vídeo pode ser a sua história, ou de alguém que você ama.